Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ângela Salvador e faço parte da equipe Semi-Premium e é um prazer receber todos vocês aqui, tanto os presentes aqui fisicamente na unidade, na nossa sede de Curitiba, como também todas as pessoas que estão online neste evento. Bem, o ciclo de palestras faz parte de um projeto maior que chamamos de Conexão Semi-Premium, onde encontramos uma forma de nos conectarmos com toda a comunidade condominial, seja por meio de visitas técnicas, de palestras, treinamentos ou momentos especiais como este, onde, unindo forças, e hoje, especialmente com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Curitiba, estamos promovendo esta palestra. E o mais importante, concentrando esforços em prol de um mesmo tema, que é a violência contra mulheres em condomínios. A Secretaria de Direitos Humanos, hoje aqui representada pela senhora Helenice Malzoni, possui um rico material sobre o tema. E há um tempo enviou à Semi-Premium, como também a outras administradoras de Curitiba, um rico material e plantou uma sementinha. Neste ano, fomos em busca de como poderíamos potencializar todo o conhecimento e as vivências que eles e nós temos sobre o tema. E para que conseguíssemos chegar também nos síndicos, porteiros, zeladores, condôminos, os nossos colaboradores internos também, então definimos apresentar este evento hoje, esta palestra. E assim, por meio desse nosso projeto Conexão Semi-Premium, este momento está sendo possível. E gostaria de agora chamar, então, a senhora Helenice Malzoni para que apresente um pouco também o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse bate-papo tão importante, nessa iniciativa capitaneada pelo grupo CM Condomínio, que realmente faz uma diferença muito grande, vai fazer uma diferença muito grande para todas as pessoas, para todos os síndicos, porteiros, todas as pessoas que ficam dentro de todos esses espaços do condomínio, a ponto de a gente poder trazer informações, trazer orientações importantes de qual é o melhor manejo para a gente poder enfrentar a violência. É uma lei que nós temos aqui no estado do Paraná, no ano passado, do nosso governador Ratinho Júnior. E, dentro dessa perspectiva, nós, da Assessoria de Políticas para Mulheres e também da Assessoria de Políticas de Direitos Humanos dentro do município de Curitiba, assim, tivemos todo um direcionamento e vamos falar com o síndico, vamos falar sobre a violência contra a mulher. Essa lei ela acompanha também a questão da violência contra a criança e adolescente, violência contra a pessoa idosa, da mesma forma. Mas hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre a violência contra a mulher. Esta assessoria ela é criada para defender todas as questões, todos os públicos, principalmente os públicos ligados à igualdade étnico-racial, à diversidade sexual, e principalmente mulheres. São grupos muito mais vulneráveis, são grupos que precisam ter todo um acolhimento diferenciado, precisamos estabelecer políticas públicas que possam realmente entrar dentro de cada lar. Eu sou responsável, você é responsável, você que está nos escutando é responsável. Todos nós precisamos estar juntos, precisamos entender, precisamos levar para frente, quebrar preconceitos, saber distinguir o que é uma discussão do que é uma violência, entender o que é essa violência e fazer com que exista o melhor convívio com essa mulher, o melhor convívio com as crianças, o melhor convívio dessa família. Então, quando a gente fala que é uma atitude fundamental que esse grupo Semi-Premium está desenvolvendo, nós falamos que foi exatamente essa sementinha que nós plantamos no outro dia, principalmente na época da pandemia, que houve um aumento muito significativo da violência doméstico-familiar, onde as mulheres tiveram que conviver muito mais com seus agressores, e os números se elevaram,
E mesmo se elevando, eles diminuíram também, porque não tínhamos, as mulheres não tinham como chegar e fazer as denúncias. E foi aí que nós começamos toda uma política de falar com o vizinho. O vizinho é responsável, o vizinho precisa se posicionar, o síndico precisa se posicionar. E aí, na sequência, veio a lei, e na sequência, hoje, através da sensibilidade, né, de todas as administrações de condomínio, e hoje nós estamos vivenciando essa diferença, que nós estamos aqui todos imbuídos nessa discussão, nesta compreensão, e acreditando mesmo que a gente pode mudar, fazer uma nova história para as famílias que moram dentro dos nossos condomínios, dentro da nossa família, e mudar as histórias de muitas mulheres aqui do município de Curitiba, do Paraná, também de Santa Catarina, que está nos assistindo. Então, para a Prefeitura de Curitiba, é um momento de muito agradecimento, de muita gratidão por essa sensibilidade e por todo esse investimento que vocês estão fazendo em relação a esse tema. Muito obrigada. Continuando, então, eu vou apresentar os 2 palestrantes de hoje que vão trabalhar o tema, então, conosco. Então, eu apresento a Glary Bahia Manger. Ela é economista e tecnóloga em gestão pública por formação, é assessora técnica da Assessoria de Políticas para Mulheres, Assessoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Curitiba. E é servidora pública há 15 anos, atuando na rede de atenção à mulher em situação de violência. Ela já atua há 9 anos. Estará aqui conosco também o doutor Karel Marik, que é advogado, formado em Direito pela... advogado, sim, formado em Direito pela Unibrasil, pós-graduado em Segurança Pública pela Escola Superior da Polícia Civil, pós-graduado em Direito Imobiliário e pós-graduado em Direito Registral, e pós-graduando em Direito Processual Penal. Então, o doutor Karel também estará aqui conosco, nos auxiliando nas questões da lei, trazendo exemplos práticos do dia a dia, como isso reflete, então, aqui na administradora também. Então, o doutor Karel vai começar, conversando com vocês um pouquinho. Bom, boa noite a todos, boa noite ao condômino, ao síndico, e principalmente a toda essa entidade condominial, que é para quem a gente está dirigindo essa palestra. A gente começa esse tipo de discussão, e eu começo até com um ponto muito triste, Lenice, muito triste, Glary, que é falar assim, há uns 10 anos atrás, se alguém viesse me perguntar, doutor, o que eu faço com a violência doméstica que eu presencio dentro do condomínio? Eu falo, opa, não faz nada. Você não é Ministério Público, você não é polícia. Você é um simples agente administrador. E essa mudança paradigmática de pensamento, ela veio muito de forma acentuada com uma lei que, inclusive, a gente até enalteça, porque ela não vai ser o motivo de hoje, mas vai ser um motivo de alerta para como a gente tem que estar inserido nessa mudança e nessa percepção social que a sociedade está trazendo para a gente, que é aquela lei Henri Borel. É uma lei daquele menino que sofreu com todas aquelas agressões, e ela começou a entrar em vigor em agosto desse ano, e pela primeira vez a gente tem a figura típica criminosa do crime de omissão do agente síndico e administrador. Até então, Paraná, Curitiba, sempre na vanguarda dessas políticas, seja com a lei, mas eram sempre políticas de restrição administrativa. Se punia ali, se eu não me engano, a lei até que a Glary vai explicar melhor para a gente, mas é a lei aprovada pelo governador, ela pune com até, se eu não me engano, R$12 mil a multa pela omissão da figura do síndico, perante um caso de violência doméstica. Agora a gente já começou a mudar um pouquinho dessa situação. Por que acontece isso? Porque a gente está numa sociedade chata ou que a gente tem que se preocupar com coisas inúteis? Não. São 34 anos de peso histórico desde que a Constituição Federal coloca no artigo 226, fala, e aliás, se vocês procurarem dentro da Constituição Federal, que é o documento que vai gerir todas as leis desse país, é o primeiro verbo que a gente encontra e o único verbo que vai estar escrito, o adjetivo que está escrito de uma forma muito expressa, se punirá severamente, por exemplo, o abuso contra o adolescente, contra a criança, se efetivará qualquer política contra a violência doméstica. Então a gente olha para uma Constituição que foi implementada no ano de 1988 e olha como que a gente está atrasado. Não só como políticas de implementação,
Porque aqui, graças a Deus, conversando com a Denise, conversando com a Glória, a gente vê o quanto que Curitiba está nessa vanguarda, né? Quando eles me passam números pecaminosos de que, por exemplo, o que se faz aqui em Curitiba, na Casa da Mulher Brasileira, a gente tem parâmetros de 7 outras capitais nessa mesma situação, o que é um atraso bastante histórico, um peso histórico social. Pro condomínio sempre a gente advogou na ideia de que condomínio é uma sociedade de comunhão de mesmo escopo. Aliás, não sou eu quem falo isso. Isso está dentro de um voto do próprio ministro Eros Grau, quando ele teve que decidir uma posição entre bem de família, se caberia a penhora do bem de família por dívida condominial, ele fala, opa, cabe sim. O condomínio, ele é uma entidade, um ente de comunhão de escopo. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que eu tratar de justiça, que eu tratar de família, né? Todos têm o mesmo escopo comum de que aquelas situações elas sejam dirimidas, elas sejam evitadas, principalmente essa violência seja evitada dentro do âmbito condominial. E quando eu olho para isso, né, a gente fala, o que faltava para a gente? Né, faltava efetivamente um sistema regulatório. Ainda falta, acho que as leis, apesar de estar ali, existe um esforço muito grande dos entes administrativos em fazer a implementação dessa lei, porque às vezes a lei, né, quando sai do deputado, quando sai pelo Senado, ela é uma lei um tanto quanto inaplicável. Falta aquela regulamentação, né, falta dizer assim, Estado, eu preciso de mais policial, falta, né, não adianta aquela coitada, aquela delegada passar plantões, a promotora que só está sozinha, né, todas essas deficiências e desfuncionalizações estatais, e isso cada vez mais está sendo trazido de forma reflexa para dentro do condomínio. Quando eu começo a olhar uma lei que começa a penalizar, né, condutas omissivas do agente administrador, e não é o administrador só síndico, infelizmente é o administradora, né, é o administrador direto, é o vizinho. Por quê? Porque são princípios esculpidos dentro da Constituição, que são chamados de metaprincípios, que são os princípios acima de qualquer outros princípios de dignidade que a gente tem como dever social zelar, né? E como um dever social a gente olhar para aquilo e falar, opa, tem uma ingerência total dessa sociedade ali dentro, começando agora pela punição das atitudes omissivas em quem não fizer isso dentro da administração condominial. Graças a Deus, uma parceria como essa que a gente tem, a graça de ter aqui em Curitiba, que talvez se a gente tivesse em outra cidade, né, todo outro estado, talvez para nós fosse um tanto quanto mais difícil, como é para o próprio ente público. É muito difícil para um delegado de polícia lá não ter assistência especializada da mulher e, por exemplo, a gente falar hoje de revitimização, né, que é aquela situação em que a vítima já enfrentou a sociedade, já enfrentou o marido, enfrentou aquela sociedade, tem que enfrentar todo aquele pragmatismo de novo num processo criminal. Então, todas essas situações são situações que são sensíveis, e eu acho que sensível também é o verbo, né? São de extrema sensibilidade e que a gente tenta trazer aqui com o apoio da Glória, né? Que vai muito bem falar de coisas muito interessantes e muito legais, que eu acho que nem a gente como advogado sabia, apesar de às vezes você estar lá dentro advogando lá e ajudando aquela senhora, mas são coisas que são de extrema e fundamental importância, principalmente para o administrador moderno. Não tem mais como hoje um síndico falar, seguir a opinião do Dr. Gael de 10 anos atrás, não se meta. Né? Hoje tem um dever de proatividade quase que necessário e imposto pela lei. Tá? Desculpa se eu estendi um pouco, eu deixo com todo o prazer do mundo essa apresentação para você, Glória. Tá? E daí, se a gente tiver perguntas mais pertinentes jurídicas, daí a gente entra ao final para complementar. Obrigado, tá, pessoal? É uma honra estar aqui, um prazer muito grande passar esse conhecimento para vocês. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, podem me interromper a hora que precisarem, tá? O pessoal que está em casa também, online, fica à vontade para fazer as perguntas que vão ser remetidas aqui para mim e a gente vai conversando, tá bom? Então fiquem bem à vontade com as perguntas. Primeiro a gente precisa entender essa mulher em situação de violência. Ela se perceber que o relacionamento dela tornou-se abusivo, nem sempre é uma tarefa fácil para as vítimas. Por quê? Porque elas construíram vínculos emocionais, financeiros, ou raramente receberam orientações sobre empoderamento. Então vamos entender um pouquinho disso tudo para ver de que forma a gente consegue ajudá-las. Eu inicio já com a Lei Ordinária dos Condomínios Residenciais e Comerciais, que é uma lei de 2020, obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no estado do Paraná a comunicar os órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.
Claro que hoje a gente vai focar bastante na mulher, mas lembrando que essa lei trata de todos esses públicos. Qual que é a responsabilidade do síndico ou da síndica, né? Representando o condomínio, deve auxiliar da melhor forma possível na apuração dessas infrações. Então, é importante que a síndica ou o síndico disponibilize à mulher em situação de violência as imagens das câmeras de segurança, incluindo do elevador, que os funcionários se mantenham alertas para que possam auxiliar na confecção das provas. Então, todo mundo, no geral, né, tem que estar trabalhando junto. Como que o síndico pode prevenir e combater a violência doméstica e familiar no condomínio? Essa foi uma das perguntas até que veio para nós, né? Então, eu já também trabalhei as perguntas que vieram online para colocar aqui na apresentação. Compartilhar um material informativo com os condôminos e colaboradores do condomínio. A nossa assessoria está disponibilizando um material, eu vou deixar aqui, claro, vendo a necessidade. Aqui, ó, é um folder, né? Violência contra a mulher, chega. E daí aqui ele tem várias informações, claro que eu vou falar bastante do que está aqui dentro, mas tem as informações e os locais onde que busca ajuda, os telefones. Então é um material bem importante, a nossa assessoria fica disponível também para fornecer mais materiais se tiver essa necessidade. Divulgar cartazes e materiais sinalizando que o condomínio atua na prevenção e no combate à violência contra a mulher nas áreas comuns e nos elevadores. E esse material aqui é muito lindo, eu estou muito orgulhosa de apresentar, né? Que vai ser colocado nos condomínios, em lugares que todo mundo vai ter acesso, para saber aonde que busca ajuda, os telefones. Então, muito bacana esse material. Incentivando os moradores a denunciarem os casos de violência doméstica e familiar. A gente sabe que é uma coisa delicada e também é uma das perguntas que veio, como que eu vou me meter no meio dessa confusão, porque daí eu denuncio, mas aí o casal resolve voltar e daí vai ficar chato para mim. Pode acontecer isso? Sim. Como que eu vou agir nisso daí? Depende de caso a caso, e eu vou falar isso mais no decorrer da minha palestra, e se essa dúvida ainda permanecer, a gente retoma, vocês podem me perguntar. Mas assim, eu uso muito de exemplo, se nós estamos na rua e a gente vê um acidente de carro, por exemplo, 2 carros que batem, a gente sempre para e vai fornecer ajuda, vai chamar auxílio. Ninguém está preocupado em, assim, meu Deus, e agora se os caras resolverem brigar comigo porque eu estou me metendo? A gente nem pensa nisso. E é dessa forma que nós temos que raciocinar em briga de marido e mulher. Primeiro a gente tem que acolher, ajudar, salvar, né? Claro que não se expor, não ficar numa situação de violência também, de risco. Mas tem que atuar, a gente não pode ser conivente com a violência. E criando uma senha que possa ser usada de maneira a facilitar o pedido de ajuda para a mulher em situação de violência. Isso é fundamental ter no condomínio. Precisa ter naquela reunião de condomínio combinar isso. Nós temos, que eu vou falar mais para frente, o X vermelho na mão, né, que já é um sinal que a gente trabalhou muito isso na pandemia, mas tem que ter uma senha, um código, alguma coisa que a mulher possa pedir essa ajuda de uma forma bem discreta. Bom, vamos falar sobre a Maria da Penha. Eu acho que todo mundo conhece, mas eu, como faço muitas palestras, eu tenho público que ainda me pergunta, mas Maria da Penha é viva ou é morta? Então, Maria da Penha é viva. Peço desculpas que eu vou ficar tomando água, mas a garganta seca muito rápido. Maria da Penha é uma sobrevivente, ela é um ícone para nós mulheres, ela é uma guerreira, né? O marido dela tentou matá-la 2 vezes, ele deu um tiro nas costas, que a deixou paraplégica, e a segunda ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. Então a Maria da Penha ela faz uma luta contra o Brasil de quase 20 anos para tentar penalizar esse marido e não consegue. Então ela denuncia o Brasil nas cortes internacionais, o Brasil então é penalizado e é obrigado a criar uma lei que proteja as mulheres. Qual que é essa lei? É criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E qual que é essa violência? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral e patrimonial. Então, é uma lenda assim que fala assim, Lei Maria da Penha é só marido que bate em mulher. Não necessariamente. Tem que ficar bem claro que a vítima obrigatoriamente é uma mulher. E o homem se encaixa na Maria da Penha? Não.
Ele vai se encaixar lá no Código Penal, no Código Processual Penal, em outras leis, mas não aqui na Maria da Penha. A vítima obrigatoriamente mulher. Mas o que fica o mito? Não é só o marido que bate na mulher. Por exemplo, se eu apanhar da minha mãe, da minha irmã, da minha cunhada, da minha sogra, é Maria da Penha. Tá? Então eu posso sofrer uma violência de outra mulher. E vocês vão perceber na minha fala, e eu já peço até desculpas antecipadas, que eu falo muito o agressor, porque obviamente que a maioria são os homens que agridem as mulheres. Mas, por favor, fique bem claro que nós também temos agressoras mulheres. Nos relacionamentos de lésbicas ou de irmãs, enfim, tem a mulher também como agressora. Independente de ter, tem que ter o vínculo doméstico ou afetivo, independente da coabitação. Então, não necessariamente precisam morar juntos. A violência doméstica e familiar é aquela, a doméstica, é aquela violência de gênero cometida no domicílio ou fora dele, desde que envolvam pessoas que moram ou façam parte desse circuito daquele domicílio. E a familiar ocorre quando envolve membros de uma mesma família, levando-se em consideração os laços de parentesco e consanguinidade, assim como os laços de afinidade. Aqui eu vou falar para vocês os 5 tipos de violência que são classificados na Lei Maria da Penha. A violência física, que é a mais fácil, né? É aquela conduta que ofende a integridade física ou a saúde corporal. É aquela violência que deixa marca, que deixa o sangue, que deixa o hematoma. É tão fácil para nós visualizarmos como para a nossa mulher que está em situação de violência. E a sexual? A conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Eu coloquei aquele não desejado em negrito porque dentro do casamento pode acontecer uma violência sexual. Não é o fato de eu ser casada que eu tenho que atender meu marido na hora que ele quer, nas necessidades dele. Eu brinco sempre assim, não é eu estou com dor de cabeça, eu não estou com vontade, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro, estou louca para chegar em casa, tomar um banho e descansar. Se isso eu não sou respeitada, se ele força isso, eu estou sofrendo uma violência sexual, eu estou sendo estuprada pelo meu próprio marido, isso é um crime, tá? Então, que induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar método contraceptivo, force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, limite ou anule seus direitos sexuais e reprodutivos. Isso tudo está escrito como é na Lei Maria da Penha e eu fiz questão de trazer certinho. A violência psicológica é uma violência muito perigosa, porque a mulher, quando está em situação de violência, sofrendo a violência psicológica, ela não se percebe vítima de violência. Ele nem me bateu, ele só me xingou. Ele só falou que eu sou burra, ele só falou que eu sou gorda, ele só falou que eu sou relaxada, que eu não pinto o meu cabelo. Mas ele nunca me bateu, ele nunca me deu um empurrão. Ela não se percebe que ela já está em situação de violência. E quando a gente fala lá, que como que eu vou ajudar, eu escuto os gritos, entendeu? Ela ainda não se percebeu na situação de violência. Por isso que ele grita e ela se mantém ainda no relacionamento. Mas é importante saber que a violência ela é progressiva. Se ele começa com esses xingamentos, com os gritos, vai para o empurrão, vai para o tapa na cara, vai para o soco, vai para a facada, é a nossa vítima de feminicídio. É sempre assim. Eu estou há 9 anos trabalhando com violência doméstica e familiar. Eu nunca vi diferente. Nunca vi. A violência, ela é progressiva. Então, quando a mulher está nessa violência psicológica, ela tem que estar muito atenta e nós temos que estar atentos de ajudá-la, de fazer ela perceber. Tem uma pergunta também, quando que a mulher não se percebe nessa situação? É na violência psicológica, porque ele ainda não me bateu. Vai ser grave se ele me batesse. Mas ela não percebe que a coisa caminha, que é progressivo e que tudo piora, né? Então, a gente tem que ter essa delicadeza de abrir os olhos com a mulher. A hora que tem a oportunidade de conversar, entregar um material, mente, olha, eu tenho uma amiga que passou por uma situação assim, conta uma historinha. O cara começava a xingar, o cara começava a gritar. Putz, hoje chegou lá toda machucada no hospital. Entende? Para a mulher se perceber que, opa, é isso que está acontecendo comigo
a coisa vai piorar comigo, eu tenho que tomar providências já desde o início. Então aqui a descrição é bem grande, é bem como está na lei, né? Qualquer conduta que cause o dano emocional, a diminuição da autoestima, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento, a vigilância constante, enfim, são várias características, mas acho que já deu para ficar bem claro da violência psicológica. E eu até trouxe esse desenho do rapaz com a língua, né? Algumas palavras machucam muito mais que tapas. A violência física, se eu levo um soco no meu olho e que fica um hematoma, 10, 15 dias o hematoma some. Pode ser até que eu esqueça que eu apanhei. Mas se ele me chamar de gorda, de feia, de burra, pronto, isso fica ecoando no meu ouvido e eu vou levar para sempre. E se levar um azar de vir outro e falar exatamente a mesma coisa que o primeiro falou, pronto, acaba meu mundo. Então, assim, a violência psicológica, ela é muito drástica, ela é muito cruel, ela machuca muito. Então, por isso o meu desenho ali de uma língua machuca muito mais que um tapa na cara. A violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos e instrumentos de trabalho. Eu tive a oportunidade, uma vez atendi uma mulher lá na Casa da Mulher Brasileira, que eu hoje não trabalho na Casa da Mulher Brasileira, mas já trabalhei lá, e ela fazia sapatinho de crochê, né? E ele foi lá e quebrou todas as agulhas dela, estragou todas as lãs. Isso é uma violência patrimonial. Outra coisa que o homem adora fazer, homem ou a mulher, lembram lá, né? Destruir documentos. Então aí a mulher, ela está tão abalada psicologicamente, porque ela já está sofrendo violência e o miserável vai lá e destrói toda a documentação. Aí fica, meu Deus, e agora como que eu vou denunciar ele? Como que eu vou chegar lá na delegacia sem o meu documento, porque ele estragou, já na intenção de eu denunciar? Obviamente que, se eu chego na delegacia da mulher hoje e falo, meu nome é Glória, vão procurar lá, tem os meus dados, vão me identificar. Mas, se eu estou numa situação de violência abaladíssima e ainda sem o meu documento, pronto, né? Tira meu chão. Então, assim, a gente sempre dá essa dica para essa mulher, lembra que eu falei lá, ficar verificando quando as coisas estão iniciando os sinais de alerta de violência, tira um documento, tira uma cópia do documento, deixa num lugar seguro, na casa da mãe, na casa da prima, na casa de uma irmã, sempre manter esses documentos num lugar seguro para não passar por esse tipo de situação. E a violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, os 3 são crimes que cabem aí, boletim de ocorrência. Não existe mulher que gosta de apanhar. Isso a gente tem que tirar da ponta da língua, porque a gente tem essa mania de falar isso. Porque se ela não gostasse de apanhar, ela já tinha largado do cara. Se fosse eu já tinha largado. Pois é, mas não é você. É aquela mulher, e eu vou explicar aqui o ciclo da violência e vou explicar também vários motivos que levam essa mulher a ficar com o agressor. Por que ela fica tanto tempo, né? Mas o importante é saber que não existe nem homem que gosta de apanhar, nem a mulher, nem um animal, ninguém. O que existe? Ela está humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar e pobre demais para ir embora. E o meu pobre, entre aspas, não no sentido financeiro, que também pode ser, mas no sentido psicológico, né? Ela depende muito emocionalmente dele. Então, por isso ela não consegue ir embora. E aqui sim eu falo, eu falo dos ciclos da violência. Então a gente tem aquela fase da explosão, que é o xingamento, que é a surra, e depois ele se arrepende. Ele pede desculpas, isso nunca mais vai acontecer, eu bebi demais, eu me droguei demais, me estressei no meu trabalho, acabei descontando em você, que é a pessoa mais próxima de mim. Desculpe, isso não vai acontecer mais. E vai para a lua de mel. Tudo fica perfeito, maravilhoso, ele fica um anjinho quando era no nosso início do relacionamento, até ter o próximo momento da explosão. Então isso que acontece com a nossa mulher, por que ela não larga dele? Por que ela não sai desse relacionamento? Porque ela está nesse ciclo de violência. É difícil sair desse ciclo? Super! Porque eu amo ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. E é um exemplo meu que aconteceu comigo. Antes da pandemia, eu saía muito e eu ia num lugar que dava para dançar. E aí um rapaz me tirou para dançar e eu vi que ele já tinha bebido e eu falei, não sei dançar.
E ok, ele saiu, de repente veio um outro rapaz me tirar para dançar, e eu fui dançar. Ele chegou, quando eu terminei de dançar, ele veio, o primeiro, e falou assim, você falou para mim que você não sabia dançar, e você estava dançando com o cara. Eu falei, oi? Quem é você na ordem do dia? Foi fácil me livrar dele? Super, eu nem conhecia ele. Agora, vou inventar um exemplo. Por exemplo, eu conheço um rapaz, ele me convida para sair, a gente sai jantar, e no outro dia outro jantar, e flores, e a gente começa a namorar, e ele vem conhecer minha família, eu vou conhecer a família dele, a gente começa a se envolver, de repente a gente resolve casar, ter filhos, e é tudo lindo e maravilhoso. Ele é o homem da minha vida. Aquele homem que eu sempre sonhei em constituir minha família, em ter a minha casa. Lá no meio do caminho, a coisa começa a mudar. Ele começa a ficar agressivo, e aí vem com casos reais, quando a mulher engravida, o homem se transforma, a ponto de chutar a barriga dela para fazer ela perder o bebê. Essas as violências que a gente trata. E a coisa fica muito agressiva. Quando ele se arrepende, depois dele me bater lá, ele se arrepende e fala que isso nunca mais vai acontecer, eu acredito. E quando vem a lua de mel, que fica tudo maravilhoso quando era no início do nosso relacionamento, ufa, ele não vai mais me bater. Ele voltou a ser quem ele era, até a próxima explosão. Então, assim, esse ciclo ele começa a girar cada vez mais rápido. Quando, por exemplo, ele explode uma vez por mês, de repente é uma vez por semana, de repente virou todo dia. Até a mulher se perceber nisso, demora muito. Ela está muito ligada emocionalmente. Então, por isso que eu falo, é difícil sair desse ciclo? É muito difícil. Ele é o homem da minha vida, ele é o meu príncipe encantado. Ele só perdeu a cabeça. Eu também me estresso, eu também brigo com ele. Mas depois as coisas se acalmam. E não vai acontecer de novo. Só que, infelizmente, acontecem de novo. E até a coisa ficar mais grave, e até essa mulher se perceber que ela precisa sair desse relacionamento tóxico, leva muito tempo. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês sobre crianças. Tem os filhos pequenos. Com as crianças ele é um bom pai, né? Não seria bom pai porque ele agride a mãe e as crianças veem isso, obviamente. A gente acha que as crianças não estão vendo a violência que está acontecendo dentro de casa, mas a criança vê, ela percebe, não importa a idade que ela tenha. Mas a mulher se mantém nesse relacionamento por causa das crianças. Mamãe, cadê papai? Que horas o papai chega? Ai, o papai... E ele é todo carinhoso com as crianças. As crianças crescem. Pronto, agora eu vou me livrar porque as crianças cresceram. Mãe, você não vai denunciar meu pai, né? Você não vai jogar meu pai na cadeia. E lá essa mulher se mantém ainda nesse relacionamento abusivo. Então perceberam a dificuldade de sair do ciclo de violência? Guilherme, mas não tem como sair? Tem. Como que sai? Confiando nos nossos serviços. Que é todo o material que eu vou falar aqui, aonde busca ajuda, aonde denuncia, tudo que Curitiba oferece para essa mulher em situação de violência. Por que a mulher se mantém em um relacionamento abusivo? Essa também foi uma pergunta que veio aqui para nós. Ela é ameaçada, ela tem medo de apanhar mais ou até de ser assassinada se acabar a relação. Que horas que a mulher morre? A hora que ela acaba a relação. A hora que ela fala, eu não te quero mais. Porque daí ele acha que ela é objeto dele de posse. E como assim você não me quer mais? Como assim você não me ama mais? Como assim você arrumou outra pessoa? É a hora que a mulher morre. Depende financeiramente dele e acha que não vai conseguir sustentar a si mesma e os filhos. Lá no relacionamento, mulher minha não trabalha fora. Eu sou macho o suficiente para manter a minha casa e eu não quero mulher minha trabalhando fora para outros homens ficarem olhando para ela. Eu sustento a casa. E ali ela acredita naquele amor e ela sai, se ela já tinha um emprego, ela sai, ou ela nunca trabalhou, mas está iniciando a idade profissional e ela acaba não indo para o mercado de trabalho e fica dependente financeiramente dele. Acha que os filhos vão culpá-la pela separação, usei esse exemplo agora há pouco, tem vergonha de que os outros saibam que ela sofre violência. Gente, a pessoa chega aqui e fala assim, eu sofro violência do meu marido. Eu ia morrer de vergonha de falar isso. Se você sofre violência da tua mulher, você ia morrer de vergonha de falar isso. Todo mundo vai ter vergonha de falar, é um assunto muito delicado. Como é que eu vou falar que eu apanho do meu marido? Vamos ficar falando um monte de coisa. Ninguém está lá dentro de casa para saber como que é. Eu não casei com ele levando um soco na cara no primeiro encontro. Ele foi super gentil comigo. Foi por esse homem que eu me apaixonei.
Ela acredita no agressor quando ele diz que está arrependido e que não voltará a agredi-la. Ciclo da violência. Não quer romper o relacionamento e a sua dependência afetiva faz com que pense que o amor dela é tão forte que vai conseguir mudar o comportamento dele. Eu amo pelos dois, eu amo pelo casal. Esse amor que eu tenho vai transformá-lo. Não transforma. Acredita no senso comum de que violência faz parte de todo relacionamento. A minha mãe era casada com meu pai e era assim mesmo. Meu pai também batia na minha mãe, todo casamento é igual. A minha vizinha também passa isso com o marido dela, que é um estúpido. Casamento é tudo igual. Ou eu fico assim, casada, ou eu vou ser uma mulher solteira. Se sente isolada e sozinha. Os agressores, óbvio, eles são muito controladores e ciumentos. Faz com que aos poucos ela acabe se afastando da família e dos amigos. Ele não quer que fale com a prima, não quer que fale com a família, ele vai minando todo o ciclo dela. Quando ela está na situação de violência, ela não sabe para onde correr. Porque ela se fechou dentro de casa. Porque ele fez isso com ela. Então ela fica que não sabe nem para onde correr. Ele recorre a chantagens e ameaças para impedir o rompimento, como exigir guarda dos filhos. Eu tenho muito caso assim. Ele me ameaça que vai tirar meus filhos. Meu amor, não tira. Em primeiro lugar, não tira. Eles ameaçam sim com isso. Nega a pensão alimentícia. Pensão alimentícia é obrigatório pagar. Então não tem, essa ameaça também cai por terra. Vai no trabalho dela para fazer escândalo, espalha mentiras sobre ela. Então assim, a mulher já está naquela situação delicada, fragilizada emocionalmente, e daí imagina chegar lá no meu trabalho e fazer um escândalo, a vergonha que eu não vou passar. Então eles fazem muitas ameaças e a mulher acaba ficando nesse relacionamento por causa disso. Aqui eu quero falar para vocês os serviços que nós temos, que Curitiba tem para a mulher em situação de violência, e gostaria que vocês se atentassem para esse círculo central, que são os serviços especializados. Então, dentro da nossa segurança pública, Curitiba é uma cidade privilegiada, que dentro da Polícia Civil tem uma especializada, que é a Delegacia da Mulher. Dentro também da segurança pública, na nossa guarda municipal, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que eu falo um pouquinho mais para frente. Na parte da saúde, nós temos serviços e programas de saúde especializados em violência sexual e doméstica. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, que eu preciso da atenção de vocês. Por exemplo, assim, se eu chego aqui agora e falo assim, eu acabei de ser estuprada, aonde que eu vou buscar ajuda? Eu estou suja, machucada e apavorada. Alguém saberia me dizer onde eu vou? Onde vocês indicariam para eu ir? Então tá, então isso tem que estar na ponta da língua, porque se eu tô apavorada que isso acabou de acontecer comigo, eu preciso de vocês me ajudando, né? Então pode chegar a moradora no condomínio super apavorada, super nervosa, e de repente ela vai recorrer à síndica, ao síndico. Então aonde que a gente vai encaminhar essa mulher? Em primeiro lugar, acertou quem respondeu: hospital. Em primeiro lugar, eu preciso cuidar da minha saúde, porque obviamente eu fui estuprada, ele não usou preservativo. Eu posso ter pego uma doença sexualmente transmissível. Pior, eu estava no meu período fértil, eu estou com medo de ter ficado grávida. Então, assim, encaminha-se para o hospital, e nós temos 2 hospitais de referência em Curitiba. O Hospital das Clínicas e o Hospital Evangélico. Por que eu vou para o hospital nas primeiras 72 horas, que é o momento que eu consigo fazer a profilaxia das ISTs e o contraceptivo de emergência, que nada mais é que a pílula do dia seguinte, evitando uma gravidez indesejada. Os hospitais, então, eles já têm todo o preparo para atender essa mulher, com uma equipe especializada para fazer esse acolhimento. Depois que a mulher passou pelo hospital, aí sim, pronto, eu posso ir para a delegacia. Detalhe importante e desagradável de falar: a mulher precisa ir sem fazer a higienização. É importante lá, porque daí no hospital vai um perito do IML, vai coletar os vestígios para poder fazer a identificação desse agressor. Já vi isso acontecer. Identifica mesmo o camarada, anos depois, tempos depois, consegue identificar. Então é muito importante não fazer essa higienização. Levar a roupa, eu quero tirar a roupa, mas então leva a roupa, né? Para poder fazer essa coleta de vestígios. Depois de passado isso, estou mais tranquila, não peguei nenhuma doença, não vou engravidar.
agora sim estou preparada para ir para a polícia, para a delegacia, vou registrar meu boletim de ocorrência. Lembrando que toda violência sexual que ocorre em Curitiba, e desculpe, perdão, estou falando de Curitiba, né, porque a gente trabalha aqui na Prefeitura de Curitiba, toda violência sexual de Curitiba é atendida pela Delegacia da Mulher. Não importa quem é o agressor, se ele é o marido ou se ele é um estranho, porque a Delegacia da Mulher atende os casos de violência doméstica e familiar Maria da Penha, e é o que atende a Casa da Mulher Brasileira. Porém, a violência sexual da cidade toda é atendida na Delegacia da Mulher. Não adianta perder tempo de ir em outra delegacia, nem que seja mais próxima, porque eles vão encaminhar para a Delegacia da Mulher. Então já vai direto lá para não perder tempo, tá? E aí sim vai registrar o boletim de ocorrência, vai passar todos os dados, fazer a descrição da pessoa para fazer a identificação, enfim, tá? Então fica bem claro que o primeiro lugar é o hospital. Aí depois, dentro da Justiça, nós temos a Defensoria Pública, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira, a Promotoria, que é do Juizado, a Promotoria, que é do Ministério Público, e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que é do Tribunal de Justiça. Então, esses 3 órgãos estão dentro da Casa da Mulher Brasileira. E na assistência social, nós temos os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Para nós, Curitiba é dividida a cidade em 10 regionais. Cada regional da cidade tem um CREAS. E também nós temos uma casa-abrigo, que é um endereço que nós não divulgamos, ele é sigiloso, mas só para vocês saberem que existe uma casa que a gente pode receber essa nossa mulher em situação de violência, com os filhos, inclusive. Então, não precisa dizer à mulher, eu não posso sair de casa porque eu não tenho para onde ir. Tem para onde ir, sim. Nós temos como receber. E essa mulher, ela pode ficar lá com a gente até 6 meses. Né? É um tempo suficiente para ela refazer a vida, ou se de repente ela é de outra cidade, encaminhá-la para a cidade de origem, ou ver o que ela quer fazer, tentar encaminhá-la para o mercado de trabalho, para ela voltar a trabalhar ou iniciar o trabalho se ela não trabalhava. Mas então, só para vocês saberem que a gente tem como acolher essa mulher. Não precisa ficar em casa apanhando, porque nós temos como recebê-la. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço de acolhimento e atendimento humanizado, e tem por objetivo geral prestar assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados. Então, eu já dei uma pincelada ali na parte da Justiça, os serviços que tem dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, é um avanço para nós que trabalhamos com mulheres em situação de violência, a Casa da Mulher. Porque todos os serviços que a mulher precisa quando ela está em situação de violência está no mesmo lugar. Lembra que eu falei? Ela está super abalada psicologicamente e às vezes ela tem ali o dinheiro para sair de casa e ir até a delegacia. Putz, mas daí agora tem que ir no IML, tem que ir na defensoria e lá se foi o dinheiro e a gente perdia essa mulher no meio do caminho. Hoje não, hoje o serviço está centralizado num só lugar e eu preciso falar que é um atendimento que demora, porque são vários serviços dentro da casa, então a mulher tem que saber que ela vai ficar lá bastante tempo. Mas ela vai resolver a situação dela naquele dia. Ou pelo menos dar vários encaminhamentos importantes. Então ela trabalha fora, ela precisa ir lá na Casa da Mulher Brasileira, registrar o boletim de ocorrência, porque a Delegacia da Mulher está lá dentro. Então ela vai chegar, ela vai ser atendida pela recepção, ela pega uma senha atendida pela recepção, ela é encaminhada para o setor psicossocial, que tem psicólogas e assistentes sociais, ela vai fazer uma primeira conversa, vai ser acolhida, vai ser escutada a demanda dela. Você não registrou o boletim de ocorrência, vai ser encaminhada então para a Delegacia da Mulher para registrar o boletim de ocorrência. É na Delegacia da Mulher que ela já solicita a medida protetiva, vou falar de medida protetiva mais para frente. A delegacia já tem esse prazo para encaminhar para o juizado que está ali no mesmo espaço, encaminhar esse pedido de medida protetiva. Se tem que resolver alguma questão de guarda, de pensão, está ali a Defensoria Pública, Ministério Público, tudo no mesmo espaço. Nós também temos lá um alojamento de passagem, diferente da casa-abrigo que eu falei, é passagem, é uma coisa rápida, é 24 horas, 48 horas, claro que ninguém trabalha com relógio lá dentro, que deu 2 horas e você tem que sair, ela só vai sair se estiver segura, se a gente já puder ter conseguido uma vaga na casa-abrigo para colocá-la lá, né?
mas é uma passagem. É a mulher que saiu agora de casa, a situação de violência estava acontecendo agora, e ela está num caso de iminência de morte, ou ela sai de casa agora, ou o cara mata ela agora. É para isso que serve o alojamento de passagem. Temos uma brinquedoteca, então a mulher tem filhos pequenos, como que vai lá na casa da mulher brasileira? Ainda mais que a Glória falou que lá vai demorar, porque vai passar por vários serviços. E eu tenho os filhos pequenos. Leva junto, fica na brinquedoteca, tem as profissionais que ficam cuidando das crianças, enquanto essa mulher passa por todo o circuito da casa. Tem também uma central de transporte. Hoje ainda precisa essa mulher ir para o IML fazer o exame de corpo de delito, então a central de transporte leva. E outro detalhe também, se a mulher chega machucada, a mesma coisa quando eu falei na violência sexual, chega a mulher lá ensanguentada, ninguém vai ficar atendendo a mulher e escorrendo sangue. Então a central de transporte vai levar para um postinho de saúde, para uma UPA, fazer o curativo, acalmá-la, tratar o machucado e daí sim fazer todos os encaminhamentos que são necessários. O que são as medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha? Ela tem o propósito de assegurar que toda mulher tenha o direito a uma vida sem violência, com a preservação de sua saúde física, mental e patrimonial. São mecanismos criados pela Lei Maria da Penha. O que é importante na medida protetiva? Saber que ela não é apenas um papel. Eu ouço muito assim, Glória, mas a medida protetiva não serve para nada. Gente, serve muito. Às vezes a mídia judia da gente quando fala assim, a mulher morreu e tinha medida protetiva. Pera lá, vamos ver mesmo se é verdade isso. Vamos ver se ela era atendida pela Patrulha Maria da Penha. Então, assim, eu sempre investigo esses casos. Como eu falei para vocês, eu trabalho na rede de atenção à mulher em situação de violência, eu trabalho atrás dos bastidores, as mulheres nem sabem que eu existo, mas a gente estuda muito os casos dela, a gente pega os casos graves de Curitiba, nós nos reunimos, até estou pulando a minha fala, é uma fala que eu falo mais para frente, mas a gente faz reuniões para estudar esses casos. Inclusive, já me coloco à disposição de todos vocês, quando vocês tiverem algum caso grave dentro do condomínio, podem nos acionar, podem mandar os dados dessa mulher para a gente poder estudá-la, para a gente... Esse é o meu papel, esse é o meu trabalho, eu estou lá para isso, para cutucar cada serviço e ver quem já fez o que pela essa mulher, é acionar essa rede, fazer a rede movimentar, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o conselho tutelar, para a gente tentar entender por que essa mulher está em situação de violência, tentar minimizar a situação dela, tentar tirá-la desse ciclo de violência. Então, eu fico à disposição de vocês, quando que precisarem falar de alguma mulher, fica à vontade. Então, existe a Patrulha Maria da Penha, que quando foi feito a medida protetiva, ficou essa lacuna. Tá, mas e quem que vai fiscalizar? Então, foi criado dentro da Guarda Municipal a Patrulha Maria da Penha, que é um programa que atua de forma preventiva e protetiva, visa minimizar a reincidência das agressões. A mulher, ela é visitada por essa patrulha, é um casal de patrulheiros, porque às vezes a mulher se identifica mais com uma outra mulher, ou às vezes ela se identifica com outro homem. Então, por isso a gente trabalha com o casal. Às vezes ela quer conversar com o homem, às vezes ela sofreu violência de um homem e acha que se ela for atendida por uma outra mulher, apanha ela e a mulher junto. Então ela vai se sentir mais segura tendo um homem. Ou, ao contrário, e geralmente é assim, eu não quero nem ver homem na minha frente. Não me põe esse cara para falar comigo. Ela está traumatizada e a gente tem que respeitar essa fragilidade dela. Então o guarda fica lá fora, fica fazendo a segurança, enquanto a patrulheira mulher faz a conversa com a nossa vítima. A viatura é identificada como nome Patrulha Maria da Penha, então se um outro vizinho está querendo fazer violência com a sua esposa, já vê que existe a patrulha, que existe uma viatura, que existe esse serviço e já fica esse alerta. O que eu preciso falar aqui que eu não posso me perder, quase que me perco, na medida protetiva, que é super importante. Quando que a medida protetiva não funciona? Quando que ela é só um simples papel? Quando eu enfio o papel embaixo do braço, fico quieta e não conto para ninguém. Eu moro num condomínio e eu não aviso o meu síndico que eu tenho medida protetiva. Eu tenho vergonha. Vergonha? Vergonha é o cara entrar aqui dentro, dar um tiro na cara e a gente morrer em silêncio e ninguém falou. Né? Então a gente precisa comunicar. Quando que eu preciso dar efetividade para a medida protetiva? Eu avisar meu síndico, a minha síndica, eu avisar o porteiro
porteiro, ele precisa saber que o camarada não pode entrar aqui. Ele precisa saber que o camarada vai inventar um monte de desculpa esfarrapada, desculpe o termo, para entrar. E se o porteiro deixar ele entrar, pronto, já era. Entrou, portaria dentro, chute na porta, vai ser o mais fácil. Para ele me mata. Mas a mulher precisa avisar. Ela precisa compartilhar essa informação. É super importante. Né? Então, assim, por exemplo, eu estou lá, eu sou o porteiro do prédio e o camarada, eu começo a ver o camarada passar de carro. Já diz a polícia, nem perde tempo. A fulana aqui, a nossa moradora, tem medida protetiva e o camarada está aqui passando, o carro dele, a placa tal, está passando aqui, está quebrando a medida protetiva. E aí a viatura já é acionada e já vai fazer a ronda lá e o cara pode, inclusive, ser preso em flagrante. Tá? Então, isso é bem importante quando que a medida protetiva não funciona. De resto, gente, eu sou super fã de medida protetiva, sou mais fã ainda da Patrulha Maria da Penha, é um serviço que funciona assim. Por favor. Uma situação, nós temos a portaria remota. Uma situação dessa, você identificou na portaria remota, avisa direto a patrulha ou avisa a delegacia da mulher? Não avisa a delegacia da mulher, porque a Polícia Civil não faz essa ronda. Avisa a Patrulha Maria da Penha, exatamente. A patrulha é 153, que é o telefone, tá? Porque aí, assim, é isso que é importante, isso que vai agilizar mais. Eu tenho aqui o nome. Claro que você não vai expor para os outros moradores. Isso aí não é assunto para reunião de condomínio. Mas é importante que o síndico e o porteiro tenham o nome ali, para poder passar essa informação para a Patrulha Maria da Penha. Muitas vezes avisa direto a portaria, o síndico muito poucas vezes fica sabendo. Sim, sim. É uma questão de constrangimento, como a senhora comentou, né? Então avisa direto a portaria. Nesse caso aqui é só a correção. Sim, isso mesmo. Tá Obrigado. Bom? Obrigada a você. Então, a rede, né, eu acabei já falando, mas quero que vocês saibam que existe uma rede de atenção à mulher em situação de violência, que somos nós que trabalhamos lá atrás dos bastidores, que nós fazemos reuniões, que são vários serviços da assistência social, da justiça, da segurança pública, visando a ampliação e melhoria no atendimento, a identificação e encaminhamento adequado e a integralidade e humanização no atendimento. Que nós fazemos reuniões de estudos de caso em todas as regionais de Curitiba, temos um calendário fixo, mas quando vem caso extra, nós nos reunimos para estudar. Chega o tempo todo, né, Helenice, caso, o dia todo, chega casos de situação de violência. Então, a gente está o tempo todo, a gente não para de trabalhar. Quero falar para vocês da Central 180. Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Ai, mas eu tenho medo. Ou então, é uma outra pergunta que veio, eu vou me meter lá e depois eles vão voltar no relacionamento, quem vai passar por ruim sou eu. No mínimo, eu vou ligar no 180. Eu não posso ser conivente com a violência, eu não posso... Lembra quando eu falei lá no acidente de carro? Eu vejo um atropelamento, eu não viro as costas e vou embora. Eu, no mínimo, ligo lá para a ambulância, ver se eles já estão sabendo do atropelamento, se já estão encaminhando uma ambulância para acudir. Depois, tudo bem, eu vou embora, que eu nem posso ver sangue. Mas eu não fui negligente, né? E aqui na violência contra a mulher, a mesma coisa. No mínimo, eu vou ligar para o 180. Eu vou informar, eu preciso no 180 passar os dados dessa mulher, para o 180 poder identificá-la, eu preciso do nome, eu preciso do endereço, eu preciso do apartamento. Eu não preciso me identificar. A ligação pode ser anônima. Ufa, eu vou ficar livre, mas com a minha consciência tranquila que eu ajudei. Claro que antes de fazer a denúncia, eu solicitei que os condôminos fizessem os relatos por e-mail, para que eu também tivesse argumento. E lá, tranquilamente, você não precisa se identificar, mas eu até me identifiquei que eu era assim. Mas não sei como é que foi o andamento. O 180 chega para a Polícia Civil, essas denúncias, para a Delegacia da Mulher. E eles são obrigados a responder todos os atendimentos, né? Claro que talvez não vão retornar para você em específico, né? Eu também já tenho uma conversa com a Delegacia da Mulher, que fico à disposição deles também para me acionarem quando chega um caso aqui de Curitiba de uma mulher, para a gente poder ir atrás, ver se a rede já está atendendo, o que a gente pode fazer por ela. Por favor. Sobre isso, assim, então até para a gente orientar os síndicos, né, ali no dia a dia, ou de alguém que nos ligue e peça alguma informação. Então, ok, posso fazer a denúncia no 180, não me identificar, e aí
esse canal vai entrar em contato com aquela mulher ou vai até o condomínio? Como que isso funciona na prática? Porque aí eu preciso que aquela mulher ela diga assim, sofri uma violência, para ser acudida, para ser atendida. Como que funciona isso na prática? Uma coisa que é bem importante responder é assim, o 180 não é um canal de emergência. Ele é um canal, essa ligação, para vocês terem ideia, vai para Brasília, tá? Então, se a violência estiver acontecendo ali, não é o canal para ligar. 153 ou 190, polícia, né? Agora, o 180, ele não necessariamente ele vai ligar para ela, oi, recebi uma denúncia aqui do 180. Não é assim, também não vai expor, né? Aquilo que eu falei para você, pode ser até que essa denúncia venha para mim, porque vem entre os nossos colegas que trabalham na Casa da Mulher Brasileira, aciona, por exemplo, a Polícia Militar, que tem dentro da Casa da Mulher Brasileira, e eu trabalho muito diretamente com eles, e eles me trazem, chegou denúncia do 180, mulher tal, moradora da casa tal. Aí eu vou acionar, por exemplo, o CREAS. A gente tem várias estratégias de atendimento. Entendeu? Então, assim, a ideia é chegar nela, sim, para tentar entender. Mas, em momento algum, dizer, recebi uma denúncia, você está sofrendo violência doméstica. É bem delicado, né? Todo mundo vai esconder o máximo que puder, isso é óbvio. Ainda mais se eu moro num condomínio, que amanhã eu vou dar de cara com o vizinho. E eu não quero que ele saiba, quanto menos ele souber da minha vida, melhor. Principalmente que eu estou apanhando. Mas, assim, a gente sempre tem que estar buscando esses artifícios. E ligar no 180, vocês podem ficar tranquilos que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Pois não. Eu tenho uma pergunta até de orientação, né? Como, né, pela sua experiência. A pessoa que agride uma mulher, você conseguiu sair desse relacionamento. Quando essa pessoa, esse homem, ele tem outra relação, ele também agride a outra pessoa? Ou você acha que depende do relacionamento? Agride. Veja, não é regra, não existe regra, né? Pode ser que com uma outra esposa o cara se acalme, ele esteja num outro momento de vida, ele tenha evoluído um pouco. Mas pode ser que ele continue sendo agressor. Da mesma forma, a nossa mulher. Ela está num relacionamento abusivo, ela larga dele, ela vai para outro, ela pega outro cara abusivo. Isso acontece muito, é impressionante. Né? A mulher fala, meu Deus, eu sofri tanto para largar do cara, quando eu vi, estou no mesmo perfil. Porque ela busca mesmo o perfil, não que ela busque um agressor, mas é o perfil de pessoa que ela se identifica, e o homem é a mesma coisa. Então acontece, sim, eu pego muito homem que já tem 2, 3 vítimas. O cara é machão mesmo, tem isso sim, mas não é regra. Pode ser que ele tenha um caso de agressão com uma mulher e no outro relacionamento não tenha. Mas é um alerta que eu já deixo para as mulheres, obviamente. Se o cara tem... Puxa a ficha, eu brinco sempre isso. Puxa a ficha. Se o cara já tem bronca de Maria da Penha, se esperta. Porque não é com você que vai ser diferente. Tem grande chance de você ser vítima dele também. Tá bom? Deixa eu ver onde estou. Então, falei do 180, é gratuita, não precisa se identificar. Falar da lei do feminicídio. Ela não é um crime novo, né? É só uma nova qualificadora no Código Penal do crime de feminicídio. Aumenta a pena de reclusão e virou também crime hediondo. A lei da importunação sexual, eu trouxe aqui para vocês o que é esse crime. Importunação sexual e divulgação de cena de estupro torna pública incondicionada a natureza da ação penal, né? Incondicionada não depende da vontade da vítima. Crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável. Estabelece como causa de aumento de pena esses crimes e define aumento de pena o estupro coletivo, quando existe um concurso de pessoas, mais de um agressor, e o estupro corretivo, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica, eu gosto de mulheres, sou estuprada por um homem porque ele quer me ensinar como gostar de homem. Isso é corretivo, tá? Então isso causa aumento de pena. Então a importunação sexual é praticar ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Eu brinco sempre que vocês talvez achem assim, putz, mas 1 a 5 anos é pouco. Veja, essa lei é de 2018, eu trabalho antes de 2018. Quando acontecia esse crime, o camarada ia na delegacia, assinava um termo circunstanciado e ia para a rua de novo. Uau, hoje ele fica recluso. E acreditem vocês ou não, onde que esse crime acontece bastante, né? Por exemplo, dentro do ônibus, do nosso transporte coletivo. O camarada, quando chega na delegacia da mulher, lembra que eu falei, delegacia da mulher, crime sexual? O camarada tem outras broncas.
Além desse crime aqui, ele vai ficar preso mesmo, porque ele estava devendo outras coisas, ele já estava sendo procurado. Então, é muito importante a denúncia, né? Aqui é um plus, né? Onde que eu busco ajuda dentro do transporte coletivo, acionar 153, que é o telefone da Guarda Municipal, a viatura intercepta o ônibus, tira o camarada lá de dentro e leva para a delegacia. Sua denúncia faz diferença. Você pode acreditar que a denúncia expõe ainda mais a mulher ao risco, mas o silêncio é o maior inimigo das mulheres que vivenciam a violência doméstica e familiar. Então, a nossa denúncia pode salvar uma vida. Isso é muito importante. Mesmo aquele medo que eu tenho de se acontecer alguma coisa comigo, ou se eles voltarem, ou eles ficarem de cara virada para mim. Eu salvei uma vida. Uma situação desse socorro. A mulher pediu socorro. Já aconteceu isso na função de síndico. Pediu socorro e o vizinho foi lá e arrombou o apartamento. Isso perante a lei. Como é que funciona isso? Porque a orientação é sempre a denúncia, a ligação, mas num pedido de socorro. A mulher está pedindo socorro, o vizinho foi, escutou, num ato de desespero, foi lá, invadiu o apartamento e apanhou até o marido. Veja, a primeira coisa que a gente fala, assim, é muito difícil eu exemplificar casos, né? A gente tem vários casos aqui, a gente mesmo tem um jeito de fazer denúncia, a gente prefere, por exemplo, fazer denúncias para o Conselho Tutelar, às vezes, em relação só àquilo que parece que estão também mais preparados para Maria da Penha, né? Estão mais preparados com certeza do que ligar para a PM, às vezes. A gente sabe que o organismo social ele funciona de maneira diferente. É difícil eu falar assim, olha, pediu socorro, vou fazer isso. Veja, o que a gente tenta valorar olhando para essa lei, eu acho que para aquilo que a Glória traz, assim, sabe? Pô, pedido de socorro é socorro universal, né? Aquilo que eu falo tem uma certa relevância. O síndico, nessas figuras, o administrador, o vizinho, e aí a denúncia, às vezes, para o 190, só do síndico é uma coisa, mas o Copom lá recebendo um monte de ligação de vizinho, de síndico, tem certeza que alguma coisa vai acontecer com mais rapidez, né? O pedido de socorro é um pedido de socorro universal, tem-se que agir. Existem sensibilidades na briga doméstica que às vezes a gente tem que verificar dentro da unidade condominial onde você está vendo, por exemplo, para não incorrer em outras justiças. Você imagina, esses dias estávamos discutindo uma criança que estava gritando e a gente achando, poxa, olha a violência, foi descobrir que era um autismo vivenciado lá dentro, né? Então, são situações que, imagina, você expor também aquela situação. Por isso que a figura do síndico tem que estar atento, né? É que nem a Glória falou, não é um negócio recorrente. Uma briga, ela não é esporádica, ela tem uma certa recorrência, ela tem essa catalisação, acho que ela começa a aumentar, né? Socorro é socorro universal. O que eu sugiro? Ninguém arromba a porta para nada, se não é agente público esculpido nessa lei. Mas um socorro é um socorro universal, né? Se ele vai responder por excesso ou não, isso vai depender do momento que ele está lá prestando esse socorro. Eu posso responder pelo excesso do socorro na prestação do socorro se não era bem efetivamente aquilo que estava acontecendo. E eu acho que essa sensibilidade que é complexa. Então é ruim eu dar um exemplo num caso prático e falar, não estou lá vivenciando, né? E até com muito cuidado, porque a gente, como na figura da orientação jurídica, né, a gente pensa assim, poxa, é muito legal a gente olhar assim para todo o arcabouço que tem, falar, olha, tem ótimas evidências, bons materiais, boas coisas, mas na prática, aquilo, eu lembro uma coisa que vocês me alertaram, a gente não pode romantizar também. Existe esse discurso que a gente tem que dar aqui, mas na prática, às vezes, não é bem aquilo, né? E por que determinada pessoa sai sem a medida protetiva? Porque talvez não tivesse aquele risco todo percebido ali pelo Ministério Público, pela agente da autoridade policial e pela juíza naquele momento. Não somos nós que vamos, né, inflar essa situação, e sim, vamos ajudar. A gente tem um dedinho dessa mão que tenta ajudar, né? Acho que Mas acho que o ideal é, nesse caso, me perdoe, mas a pessoa tinha que chamar o 190. Chamar o 190. E o 153. Foram dois casos. Um, ele foi processado. O vizinho foi processado. Ele arrombou a porta, bateu no marido, foi processado e acabou respondendo lá. O outro caso, nada aconteceu. A gente tem os mais distintos casos. Eu tenho um caso, por exemplo, um caso muito, não sei, é triste porque a gente olha todo esse esforço social. Mas eu tenho um caso de um marido que pede o aluguel, por exemplo, da mulher com medida protetiva. Você chega no STJ e fala, poxa vida, né, o Estado está determinando uma lei para dar medida protetiva, o cara quer o aluguel ainda daquela situação, né? E daí ele dá uma
uma ótima lição de moral lá do voto, mas veja, a justiça está ali justamente para fazer esses tipos de discussões. A gente aqui, como síndico, como administrador e como orientação, é procurar as autoridades competentes e auxiliar naquilo. Coisa importante que se fala, né? A gente, o aviso ao porteiro, mas independente de tudo, a gente sempre lembrar que a figura jurídica do condomínio é do síndico, ou invariavelmente da administradora, agora nessa percepção de um aumento dessa responsabilidade desses entes administradores, até da profissionalização que a gente está dentro desse universo social que é o condomínio, tá? Vamos dar continuidade? Então, o sigilo. As situações de violência doméstica, óbvio, né, não deverão constar em pauta da assembleia, da reunião de condomínio, porque são questões particulares e as pessoas envolvidas não devem ser expostas. Um tira-dúvidas. Discussão versus agressão. Uma discussão acalorada não é caracterizada como uma violência doméstica ou familiar. Mas caso perceba que a mulher está em risco ou sofre agressões morais, físicas ou psicológicas ou sexuais, a polícia deve ser chamada. Gente, vocês percebam imaginem eu que trabalho, uma mulher que trabalho com violência doméstica e familiar, pego cada coisa muito covarde. Vocês imaginam a fúria que eu carrego dentro de mim. Se eu contar uma parte do que eu passo, do que eu atendo, eu também ia querer arrombar a porta, mas eu não posso. Então, assim, a gente não pode querer cometer outro crime de um crime que está acontecendo. Então, vamos deixar para a polícia, é o papel deles, eles que têm que fazer isso daí. Uma moradora do condomínio possui medida protetiva, como proceder? Né? Já falei, a moradora ela deve comunicar a síndico para que seja resguardada a sua segurança e proteção por meio de proibição de entrada do agressor do condomínio, porque ele tenta entrar, ele conta um monte de historinha lindinha, bonitinha e tal. O que fazer quando houver o descumprimento da medida protetiva de uma moradora do condomínio? Acionar a Patrulha Maria da Penha. É a Guarda Municipal 153. A patrulha é composta pela equipe de guardas municipais que fará o encaminhamento do agressor ou da agressora até a Delegacia da Mulher. Denuncie outros tipos de violência. Então aqui já vem o plus, que isso cabe aos síndicos, né? A violência contra a pessoa idosa, também fazer a denúncia através do canal 153, que é da Prefeitura de Curitiba, o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, acionar os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, que pode acessar o site da FAS, a Promotoria do Idoso, do Ministério Público, aqui tem os telefones, então nos nossos materiais também tem, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, inclusive está sendo gravada, justamente para vocês poderem ter bastante acesso e tirar as dúvidas e reverem sempre que necessário. Também denunciar a violência contra a pessoa com deficiência, existe um departamento de direito da pessoa com deficiência dentro da nossa prefeitura, telefone aí da promotoria, da defesa dos direitos dessa pessoa. Os maus tratos contra animais, também dentro da Guarda Municipal, nós temos a equipe de fiscalização da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. Ela realiza vistorias para verificação de maus tratos contra animais. Então, também cabe essa denúncia, pode fazer na Central de Atendimento da Prefeitura no 156. Aqui eu trago os telefones e contatos da Casa da Mulher Brasileira, esqueci de falar, ela fica lá na Avenida Paraná, 870, no Cabral, ela fica aberta 24 horas, então eu gosto de falar que à noite, de madrugada, ela é uma porta de vidro, ela fica fechada, mas tem uma campainha lá, então é só apertar a campainha, sempre vai ter servidores lá dentro. A Polícia Civil, que é a Delegacia da Mulher, também fica 24 horas aberta, então está lá dentro. Os outros serviços não funcionam 24 horas, a Defensoria Pública, Ministério Público, o Juizado tem o horário comercial deles, mas numa necessidade, numa emergência, tem profissionais lá que vão atender essa mulher. Inclusive, se ela precisar dormir, lembra que eu falei, preciso sair agora de madrugada de casa e vou com a roupa do corpo, vai com a roupa do corpo. Lá, inclusive, tem roupa, tem alojamento, tem chuveiro, vai tomar banho, vai descansar, vai relaxar aquela noite, vai ficar num lugar tranquilo, seguro, para daí no dia seguinte tomar as providências. Então aqui tem todos os telefones, estão nos nossos materiais, Delegacia da Mulher, a Delegacia Eletrônica, o 180 que eu já falei, os crimes cibernéticos, o botão do pânico virtual
E aqui os nossos contatos, a Helenice Malzone, eu sou a Gléry. Aqui tem os nossos endereços, nós trabalhamos no prédio da Coab, nós ficamos lá na Barão do Rio Branco, no número 45, no 9º andar, vai ser um prazer recebê-los, por favor, fiquem à vontade. Eu peço sempre que liguem antes, porque a gente tem muita gente externa, né? Então, às vezes, para vocês não perderem viagem, liguem, nos avisem, marquem, a gente vai atendê-los com o maior prazer. O meu endereço de e-mail, eu gosto muito que me mandem e-mail, porque eu não perco nenhum, eu vou responder com calma. Tem o meu WhatsApp também, mas o WhatsApp vocês imaginam a loucura que é, né? Às vezes a gente não dá conta de WhatsApp. Então eu acho assim bem tranquilo, eu gosto muito quando me mandam e-mail, porque mesmo que eu demore 1 ou 2 dias, mas eu respondo todos. Inclusive, quando precisar mandar os dados de alguma mulher, pode mandar, a gente vai avaliar e vai responder. Então é isso, eu agradeço muito essa oportunidade de falar do nosso trabalho e mais uma vez quero colocar a nossa assessoria de direitos humanos, assessoria de política para as mulheres, à disposição de todo o grupo e de todos vocês. Muito obrigada. Fica aí. O que eu queria perguntar, Gléry, até numa das nossas conversas, né, que antecederam a palestra de hoje, se existe alguma tratativa com esses homens agressores. Porque a gente acaba que foca na mulher, proteger a mulher, né? Em que momento a gente chega? Claro, ele vai estar com a mulher vai estar com a medida protetiva, mas ele está solto por aí. Em que momento a gente planta uma sementinha dele de dizer, cara, acorda para a vida, o que você está fazendo está errado, você pode melhorar, ser uma pessoa evoluída, né? Enfim, assim, que momento que a gente brincou, brincou, né, com um tema sério, enfim, mas falou assim, tipo um Alcoólicos Anônimos, né, mas que seria nesse sentido de autocrescimento para esse homem agressor, né? Nós estamos iniciando, né, um trabalho justamente para trabalhar com os agressores de violência doméstica. É um trabalho que está iniciando, a gente está desenvolvendo, é o nosso sonho, ele está sendo construído e é justamente para isso. Mas veja, mesmo antes desse trabalho, nós temos, como eu falei, do CREAS, nós atendemos a família toda. Né? Não é porque ele é o agressor, a gente tem esse olhar para ele, sim. Geralmente, os nossos agressores têm problema com alcoolismo, com drogadição, então a gente faz esse encaminhamento também para as unidades de saúde, para os nossos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, para fazer a adesão deles para esses tratamentos. É claro que a gente precisa que eles aceitem, mas a família é tratada como um todo para nós, prefeitura, né? Mas então, só para vocês saberem que nós estamos num projeto, sim, para trabalhar com os agressores. Não é uma escola, não tem como a gente ensinar, né? As nossas mulheres falam muito isso, porque lembra quando eu falei lá, eu sou apaixonada por ele é meu príncipe encantado, eu não quero me separar dele. Eu só queria que eu escuto muito isso. Gléry, vai lá falar com ele, diga para ele parar de me bater, diga que ele não pode fazer isso. Mas eu não quero que ele vá preso, eu só quero que ele pare de me bater. Claro que isso é o sonho de qualquer mulher, né? Então, assim, nós não estamos lá para fazer exatamente isso, porque não é uma coisa a ser ensinada. Isso a gente traz de berço, o nosso caráter, mas é trabalhado, sim, é feito conversa com eles, atendendo toda a família. Uma reflexão, né? Sim. Façam essa reflexão. Sim. Mas deixa eu só até complementar, Não, por favor, eu faço questão. Não, é que o que a Gléry está trazendo, eu acho que é de fundamental importância. Essa rede existente aqui no Paraná, em Curitiba, ela também existe, ela é existente nos outros municípios. Talvez não com toda essa, vamos dizer, com toda essa grandeza de ações, dessa proteção maior. Mas ela acontece em Londrina, também em outros municípios, da onde também esse condomínio também atinge. Tá? Tem até uma secretaria municipal também para a mulher, também no município de Londrina e em alguns dos municípios. Mas é uma tentativa, né, Gléry, que nós estamos agora de implementar esses grupos reflexivos, porque, segundo a estatística, é muito grande vamos dizer, não é aula, não é uma mudança, a gente não pode garantir, mas ali tem todo um investimento, onde o homem, principalmente, né, com 83%
assassinato, geralmente é o homem que comete agressão contra a mulher, é muito grande, né, a figura do homem nisso. Então, essa tentativa de trabalhar com todo esse histórico, né, lei, essa reflexão. Então, eu acredito que até o ano que vem nós vamos ter em todas as regionais aqui de Curitiba. Então, vai ser um trabalho muito, muito grande, muito articulado com o Tribunal de Justiça. Para vocês terem uma ideia, é praticamente 500 medidas protetivas que saem mensalmente aqui em Curitiba. E o juiz costuma agora vamos dizer, a indicar, vamos dizer, uma pena, né, que não seria pena, mas os grupos reflexivos para esses homens participarem. Mas, também, preventivamente, nós temos uma linha de ação que chama masculinidade consciente, que também é saudável, que mais ou menos tem um site que é mais saudável, mas nós temos toda uma cartilha, toda uma capacitação, assim como a gente também trabalha essa questão da violência, nós trabalhamos também essa linha também principalmente com adolescentes, com jovens, para que eles também possam refletir sobre a questão do machismo, a questão de como que eles estão construindo essa masculinidade, para eles não repetirem, não perpetuarem os preconceitos, essas práticas, né? E está sendo muito interessante também. Falamos com meninos e falamos com meninas, falamos com homens, falamos com mulheres, tá? Então é tudo isso. E também falei para a Glória, né, para introduzir a questão do 156, porque são vários canais que nós temos. E o 156 ele foi todo preparado para atender também toda a questão da violência contra a mulher. Então, às vezes, se o síndico não está na hora conseguindo com um contato ou por uma situação ou outra, nós temos também o canal também 156, que é rápido, a prefeitura atende, já manda, já entra em contato por outros meios e essa mulher tem condições de ser atendida emergencialmente. É isso. Eu acompanhei aqui, acho que realmente todas foram respondidas, né? É um tema importante que a gente precisa dar luz e refletir, né, diariamente no nosso dia a dia. A gente nunca sabe quando vai passar por uma situação dessa, então estar preparado é realmente muito importante. Então, vamos chegar ao fim da nossa atividade de hoje, né, agradecendo novamente a todos que estão aqui, todos que permaneceram aí em casa também, né, atentos só recebemos elogios, não recebemos perguntas, né? Gostaram muito de ter participado e chamaram você de maravilhosa, e temos aí outros elogios que vão surgir, com certeza a gente vai compartilhar aí com vocês posteriormente. Também precisamos agradecer, né, ao Dr. Carel, que hoje, representando a CM Baiac Advogados, também nos assessora aí no nosso dia a dia, na CM Premium, e se colocou à disposição em participar e enriquecer esse momento. Obrigada mesmo. Obrigada. E também vamos continuar os agradecimentos à Neoport, né, a Portarias Inteligentes, que é a empresa parceira hoje desse evento. Então, os convidados de hoje vão receber também um mimo né, em forma de agradecimento de terem participado aqui desse momento. Então, é uma portaria que trabalha com porteiros. Até uma das perguntas é: como que eu faço com o meu porteiro se o meu porteiro a portaria é remota? Então, aqui, se for CM da Neoport, os porteiros vão ser instruídos com certeza com esses detalhes, né? E se alguém precisar de outras informações também, porque a gente possa ajudar, com certeza a gente vai colaborar. E também agradecer aos presentes da CM Premium, né, que são os funcionários, temos porteiros aí online, zeladores, outros síndicos também, síndicos aqui presentes, né? E isso é muito importante, privilegiar esse momento, e só nos deixa mais animados para continuar esse projeto ano que vem. Ele não se encerra aqui, ele está apenas começando. Esse cartaz que nós fizemos em conjunto, então, né, com a secretaria, enfim, todos os síndicos que precisarem de cartazes serão enviados gratuitamente para o condomínio. Quem está aqui hoje já pode levar. E, se precisarem mais também, vamos confeccionando, vamos fazendo para as outras regiões que a CM Premium atende, que não seja Curitiba, né? Vamos fazer um movimento aí com as prefeituras, pegar os telefones e também poder atender a todos aí que não fazem parte, então, da Prefeitura de Curitiba. Temos muitos condomínios na região metropolitana também, né? Então, talvez seja um pouquinho, os contatos sejam diferentes. E agora, agradecendo, né, preciso exibir rapidamente
Quem acompanha nossas redes sociais, nós participamos na CM Prêmio sempre em busca de profissionalizar cada vez mais o setor condominial. A gente está buscando participar sempre desses movimentos e momentos que prestigiam e valorizem o trabalho das administradoras, porque às vezes é um ambiente bastante hostil. Então, a gente precisa mostrar cada vez mais que o trabalho que a gente faz aqui é sério, é importante e é de relevância. E ontem recebemos 2 premiações que foram por voto popular. Escrevemos 2 cases no início do ano, contando 2 histórias, que é como que nós superamos a pandemia, no condomínio e como também nós tratamos o nosso colaborador internamente. Então, pela votação popular, fomos escolhidos como a melhor empresa para trabalhar, na questão de RH. Citamos 18 itens nesse case que refletiram nessa conquista, e também essa questão da tecnologia e inovação, que está sempre muito presente e é um dos nossos viés de trabalho aqui também. Então, eu trouxe aqui para a gente comemorar junto. É uma conquista de todos, os fornecedores, colaboradores, síndicos, todo mundo aí que se envolve conosco, e muito mais do que apenas o dia a dia da administração condominial. São esses momentos como esse de hoje, que a gente pretende sempre faz com esse olhar de aprendizagem, de crescimento, esse movimento que a gente tem muito presente aqui conosco. Então, mais aí 2 conquistas para nosso hall aí de reconhecimento. Então, estamos bem felizes hoje. Tá? E também agora eu gostaria de chamar a Gléria e a Helenice aqui para receber um brinde para levar lá para a secretaria. Tá? Então, esse é um projeto que a CM Prêmio também participou. Muito obrigada. Tá? É o Prédios de Curitiba. E ele traz bastante a história dos prédios daqui, dos condomínios. É um projeto bem bacana. Agora vai sair a versão 2 também. Vamos colaborar também. A questão cultural também aí presente. Vai. Arquitetura. É muito, muito legal. A história dos prédios aí contadas nesse livro. Tá bom? Obrigada. Então, da nossa parte, era isso. Muito obrigada e até mais.